Olá, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é do canal Lui Break e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre procrastinação, beleza? Vamos lá. Procrastinação, a vida que você está perdendo enquanto espera. Pare tudo por alguns minutos e preste atenção no que vou falar. Talvez você não esteja sem tempo. Talvez você esteja desperdiçando o tempo que tem. Talvez você tenha sonhos. Talvez você tenha planos. Talvez você tenha uma lista enorme de coisas que gostaria de fazer. Você sabe exatamente o que precisa fazer? Se sabe que precisa fazer, precisa começar. Sabe que precisa mudar. Sabe que precisa estudar. Sabe que precisa treinar. Sabe que precisa trabalhar naquele projeto. Sabe que precisa organizar sua vida. Sabe que precisa cuidar do seu dinheiro. Sabe que precisa parar de perder horas no celular. Mas mesmo sabendo de tudo isso, você continua adiando. Depois eu faço, amanhã eu começo. Semana que vem eu começo de verdade. Quando eu estiver mais motivado, quando eu estiver mais tempo, quando as coisas melhorarem, quando eu estiver preparado. E o problema é que esse depois está custando muito caro. Muito caro. Por quê? Enquanto você espera o momento perfeito para começar, a sua vida continua acontecendo. Os dias continuam passando, os meses continuam passando, os anos continuam passando. Existe uma coisa que você precisa entender: o tempo não espera você organizar, o relógio não espera para que você melhore, para que você não esteja mais cansado. O calendário não para porque você está desmotivado. A vida não coloca seus sonhos em pausa porque você não está com vontade. O tempo simplesmente continua. E talvez seja uma das maiores armadilhas da procrastinação. Ela não destrói sua vida de uma vez, ela destrói sua vida aos poucos. Um dia desperdiçado parece não significar nada. Uma hora no celular parece não significar nada. Uma tarefa adiada parece não significar nada. Um treino perdido parece não significar nada. Um estudo que você deixou para amanhã parece não significar nada. Mas repita isso durante semanas, meses, anos e depois olhe para trás. Você vai perceber aquilo que parecia pequeno todos os dias se transformou em uma enorme parte da sua vida. E talvez esteja aqui justamente porque cansou. Cansou de prometer para si mesma que vai mudar. Cansou de começar e parar. Cansou de fazer planos e não executar. Cansou de olhar para as outras pessoas conquistando coisas que você também queria conquistar. E pior, você sabe que poderia estar muito mais longe. Você sabe, esse é o problema. Você não está sofrendo porque não sabe o que fazer. Você está sofrendo porque sabe o que precisa fazer, mas não está fazendo. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, sem desculpas, sem passar a mão na sua cabeça, sem dizer tudo que vai acontecer naturalmente. Porque não vai. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente continuará obtendo os mesmos resultados. Então fica comigo até o final, porque talvez não precise de mais motivação. Talvez você precise de uma decisão de parar de negociar com a própria preguiça, uma decisão de parar de esperar vontade, uma decisão de parar de dizer amanhã, porque existe uma verdade que pode doer. Ninguém vai vir salvar você. Ninguém vai aparecer na sua porta e dizer: "Pronto, agora eu vou organizar sua vida." Ninguém vai estudar por você, ninguém vai treinar por você, ninguém vai construir seu negócio por você, ninguém vai pagar suas contas por você, ninguém vai realizar seus sonhos por você. As pessoas podem ajudar, podem aconselhar,
pode incentivar, mas no final a responsabilidade é sua. E quando mais cedo você entender isso, mais cedo sua vida começa a mudar. Você não precisa estar motivado. Existe uma mentira que muitas pessoas acreditam. Elas acham que primeiro precisam sentir vontade para depois agir. Quando estiver motivado, eu começo. Não, é justamente ao contrário. Muitas vezes você precisa começar para depois sentir vontade. Você precisa agir mesmo sem vontade. Você precisa levantar mesmo sem vontade. Você precisa abrir o livro mesmo sem vontade. Você precisa colocar o tênis mesmo sem vontade. Você precisa sentar na frente do computador mesmo sem vontade. Porque disciplina significa exatamente isso: fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. Se você depender de motivação para fazer tudo na sua vida, você estará nas mãos das suas emoções. Hoje você acorda motivado, faz tudo. Amanhã acorda cansado, não faz nada. Depois acontece alguma coisa, você perde a motivação. Para tudo e sua vida vira uma montanha russa. Começa, para, começa, para, começa, para. E depois você olha para si mesmo e pensa: por que eu nunca consigo? Por que está tentando? Por que eu estou tentando construir uma vida baseada em sentimentos momentâneos? E sentimentos mudam, disciplina permanece. Você precisa estar motivado para fazer uma caminhada. Você não precisa estar motivado para estudar uma página. Você não precisa estar motivada para trabalhar durante uma hora no seu projeto. Você só precisa começar. Comece pequeno, mas comece, porque o primeiro passo é muito mais importante do que ficar planejando eternamente. A procrastinação gosta de negociação. Perceba como sua mente funciona. Você decide, hoje eu vou estudar. Aí chega a hora, seu cérebro começa, vou descansar 5 minutos. Você pega o celular, 5 minutos viram 20 e depois você pensa, agora perdi o tempo, vou começar daqui a pouco. Mais 30 minutos. Depois você fala, hoje já não dá mais, amanhã cedo eu começo. Pronto, você não tomou uma grande decisão de desistir, você apenas fez pequenas negociações e é assim que a procrastinação vence. Ela não precisa convencer você a abandonar seus sonhos, ela precisa convencer você a adiar mais um pouco. Mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais uma série, mais um vídeo, mais uma rolagem, mais uma desculpa. E quando você percebe, o dia acabou e você não fez o que precisa fazer. Amanhã acontece novamente e depois novamente, até que aquilo que deveria apenas um atraso se transforma em um estilo de vida. O celular está roubando sua atenção. Agora vamos falar de uma das maiores armas contra você, seu próprio celular. Você pega o celular para responder uma mensagem, de repente vê um vídeo, depois outro. Quando percebe, passou uma hora e você fala: caramba, como passou rápido! Mas o tempo não passou rápido. Você entregou uma hora da sua vida para alguma coisa que nem vai lembrar amanhã. Eu nem estou dizendo que você nunca pode se divertir. Você pode sim. Você pode descansar. Você deve assistir coisas que gosta. Você deve conversar com pessoas. O problema é quando o entretenimento começa a controlar sua vida. Quando você consegue passar 2 horas olhando vídeos, mas não consegue passar 20 minutos trabalhando no seu sonho, quando você ficar uma hora nas redes sociais, mas não consegue estudar meia hora, quando você consegue assistir 3 episódios de uma série, mas não consegue fazer aquilo que poderia mudar sua situação, então existe alguma coisa errada. Você precisa recuperar o controle da sua atenção, porque a atenção é um dos seus maiores patrimônios. Aquilo que recebe sua atenção, recebe sua energia. Aquilo que recebe sua energia começa a crescer. Se você coloca sua atenção diariamente em distração, sua distração cresce. Se você coloca sua atenção diariamente em construção, sua vida começa a mudar. Você está esperando o momento perfeito. Talvez você esteja esperando ter dinheiro, esperando ter tempo, esperando ter equipamentos melhores, esperando conhecer as pessoas certas,
esperando estar preparado, esperando perder peso, esperando ganhar dinheiro, esperando comprar um computador melhor, esperando ter uma casa melhor, esperando a situação ficar perfeita. Mas deixa eu te contar uma coisa: a situação perfeita provavelmente nunca vai chegar. Sempre vai existir algum problema, sempre vai existir alguma dificuldade, sempre vai existir alguma coisa faltando. Se você esperar tudo ficar perfeito, você pode passar a vida inteira esperando. Comece com o que você tem, use o que você tem, aprenda com o que você tem, melhore enquanto caminha. Você não precisa começar perfeito, você precisa começar. O primeiro vídeo talvez seja ruim, faça mesmo assim. O primeiro treino talvez seja fraco, faça mesmo assim. O primeiro negócio talvez não dê certo, aprenda e tente novamente. O primeiro conteúdo talvez tenha poucas visualizações, continue. O primeiro mês não produza resultado, continue. Porque ninguém começa sendo excelente, as pessoas ficam excelentes porque continuam fazendo. O medo de errar também é procrastinação. Muita gente não procrastina porque é preguiçosa, procrastina porque tem medo. Medo de fracassar, medo de ser julgada, medo de descobrir que talvez não seja tão boa quanto imaginava. Então prefere não tentar, porque quando você não tenta, você pode continuar acreditando que não conseguiria, mas existe um preço nisso. Você protege seu ego e sacrifica seu futuro. Você prefere não tentar para não correr o risco de fracassar. Só que existe um fracasso ainda maior: passar anos sem, sem sequer tentar. Imagine chegar aos 40 e pensar, eu poderia ter começado. Imagine chegar aos 50 e pensar, eu deveria ter tentado. Imagine olhar para trás e perceber que você tinha capacidade, tinha tempo, tinha oportunidades, mas passou os anos adiando. Isso dói muito mais do que errar, porque o erro pode ensinar, o fracasso pode ensinar, a tentativa pode ensinar, mas o arrependimento de nunca ter tentado fica. Então erre, mas erre tentando. Caia, mas caia caminhando. Comece mal, mas comece. Você está comparando seu começo com o meio de outra pessoa. Outra coisa que alimenta na procrastinação, comparação. Você entra nas redes sociais, vê alguém com dinheiro, alguém com corpo incrível, alguém viajando, alguém com uma empresa, alguém com milhões de seguidores, alguém conquistando aquilo que você gostaria e pensa, eu nunca vou conseguir. Então você desiste antes mesmo de começar. Mas você está vendo o resultado? Não. Está vendo os anos? Não está vendo os erros? Não está vendo os dias difíceis? Não está vendo as noites em que aquela pessoa continuou enquanto ninguém acreditava? Você está comparando seu capítulo com um capítulo 20 de alguém. Pare com isso, compare com você. Pergunte: eu estou melhor do que estava 6 meses atrás? Eu estou mais disciplinado? Eu estou mais forte? Eu estou ganhando mais conhecimento? Eu estou cuidando melhor do meu dinheiro? Eu estou produzindo mais? Eu estou mais perto dos meus objetivos? É isso que importa. A procrastinação cria culpa. E é aqui que existe um ciclo perigoso. Você procrastina, depois sente culpa, a culpa faz você se sentir mal, você perde energia para aliviar sensação ruim, procura uma distração. Você pega o celular, assiste vídeos, come alguma coisa, joga, dorme, foge. Depois percebe que procrastinou novamente e sente mais culpa. E o ciclo continua. Como quebrar isso? Parando de esperar. Faça uma coisa. Uma Não tente resolver sua vida inteira em um único dia. Escolha uma tarefa importante e faça. Terminou, escolha outra e faça. Você precisa voltar e confiar em si mesmo. E como você recupera a confiança? Cumprindo aquilo que prometeu. Se você diz, hoje eu vou estudar 30 minutos, estude. Se você diz, hoje eu vou treinar, treine. Se diz, hoje eu vou trabalhar 1 hora no meu projeto, trabalhe. Cada promessa cumprida fortalece sua identidade. Você começa a pensar: eu sou uma pessoa que faz o que precisa ser feito. Isso muda.
Não tente mudar sua vida em um dia. Outro erro: a pessoa passa meses sem fazer nada. Um dia acorda motivado e decide, agora vai. Vai treinar 2 horas, vai estudar 4 horas, vai trabalhar 10 horas, vai cortar tudo, vai mudar a alimentação, vai fazer 1000 coisas. Durante 3 dias funciona, depois desiste. Por quê? Porque tentou construir uma vida completamente diferente da noite para o dia. Não precisa. Comece de forma sustentável. Se hoje você não consegue estudar 1 hora, comece com 20 minutos. Se você não consegue treinar 1 hora, comece com 30 minutos. Se você não consegue trabalhar 4 horas no seu projeto, comece com uma. O objetivo não é impressionar ninguém. O objetivo é criar consistência. Porque consistência vence intensidade. Quando a intensidade não consegue durar, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser constante. A regra dos 5 minutos. Existe uma estratégia simples. Quando você estiver adiando alguma coisa, diga: eu vou fazer apenas 5 minutos. Só 5 minutos. Você não precisa terminar. Você não precisa fazer tudo. Só precisa começar. Abra o livro, escreva uma página, abra o computador, comece o treino, organize sua parte da casa. Faça 5 minutos. E muitas vezes, depois que você começa, percebe: não era tão difícil assim. O mais difícil geralmente não é continuar, é começar e sair da inércia. É vencer aquele primeiro momento, aquele prim- é vencer aquele primeiro momento. Então pare de pensar na tarefa inteira. Pense apenas no próximo movimento. Não pense, preciso estudar durante 3 horas. Pense, vou abrir o livro. Não pense, preciso emagrecer 20 quilos. Pense, vou fazer meu treino. Não pense, preciso ficar rico. Pense, hoje vou aprender uma coisa que aumenta meu valor. Um passo, depois outro, depois outro. É assim que grandes mudanças acontecem. O futuro está sendo construído hoje. Agora imagine duas versões de você. A primeira continua procrastinando, passa horas no celular, um dia reclama, começa e para, não estuda, não treina, não trabalha nos projetos e continua assim por um ano. Agora imagina outra versão, não é perfeita, também sente preguiça, também tem dias ruins, mas faz alguma coisa todos os dias, estuda, treina, trabalha, economiza, aprende, produz, melhora. Um ano depois, você acha que essas duas pessoas estarão no mesmo lugar? Não. Porque apenas decisões diárias criam grandes diferenças com o tempo. Você não precisa mudar sua vida hoje, você precisa mudar o que faz hoje. Porque o seu futuro está sendo construído pelas suas ações presentes. Cada dia é um voto na pessoa que você está se tornando. Quando você treina, está vo- votando em uma versão mais saudável de você. Quando estuda, está votando em uma versão mais preparada. Quando você trabalha no seu projeto, está votando em uma versão mais independente. Quando economiza dinheiro, está votando em uma versão mais segura. Quando você procrastina, todos os dias você está votando para continuar exatamente onde está. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo. Essa é uma das desculpas mais comuns que toda pessoa faz. Ah, eu não tenho tempo hoje. Ah, eu não tenho tempo, meu tempo é muito curto. Talvez você realmente tenha uma rotina difícil, talvez trabalhe muito, talvez tenha filhos, talvez tenha responsabilidades, talvez sua vida seja realmente corrida, mas muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você encontra um tempo para aquilo que considera importante. A questão é: seu sonho está recebendo algum espaço na sua agenda? Por que você deixar seus objetivos para o tempo que sobrar? Provavelmente nunca vai acontecer, o tempo nunca sobra, você precisa separar, mesmo que seja um pouco, 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, mas faça. 1 hora por dia representa centenas de horas ao longo de um ano. 30 minutos por dia também não subestime, porque pequenas quantidades de tempo, o problema não é ter pouco, o problema é ter desperdiçado o pouco que você tem. Pare de negociar com sua versão fraca.
Quando o despertador toca, sua mente começa. Mais 5 minutos, você sabe que precisa levantar, mas negocia. Hoje estou cansado, hoje está frio, hoje não precisa. E você volta a dormir. Esse pequeno momento parece insignificante, mas ele ensina algo ao seu cérebro. Ensina. Quando fica difícil, quando fica difícil, eu cedo. Você precisa ensinar ao contrário. Quando fica difícil, eu faço. Não significa ignorar seus limites. Descanso é importante, saúde é importante. Não existe uma diferença entre estar realmente cansado e simplesmente não querer fazer nada. Você precisa aprender a reconhecer essa diferença, porque toda vez que surgir desconforto de fugir, você nunca vai construir nada grande. Tudo que vale a pena exige algum desconforto. Treinar desconfortável, estudar pode ser entediante. Economizar significa deixar de comprar algumas coisas. Construir um negócio exige paciência. Aprender algo novo exige errar. Crescer exige sair da zona de conforto. Então pare de procurar uma vida sem desconforto. Procure uma vida que faça o desconforto valer a pena. Você não precisa de mais uma frase motivacional. Talvez você assista a centenas de vídeos motivacionais. Eu gosto de motivação. Mas existe um problema. Você pode passar horas assistindo pessoas falando sobre disciplina e continuar sem disciplina. Pode assistir vídeos sobre academia e não treinar. Pode assistir vídeos sobre dinheiro e não mudar seus hábitos financeiros. Pode assistir vídeos sobre, digamos assim, empreendedorismo e nunca começar um projeto. A motivação pode acender a faísca, mas quem mantém o fogo aceso é a ação. Então, depois desse vídeo, não assista mais 10 vídeos. Faça alguma coisa. Pegue uma tarefa que você está adiando e comece, porque o melhor vídeo motivacional é aquele que termina e faz você levantar. Sua identidade precisa mudar. Em vez de falar, eu sou procrastinador, comece a pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser? Uma pessoa disciplinada? Então, haja como uma pessoa disciplinada. Uma pessoa saudável, então faça as escolhas de uma pessoa saudável. Uma pessoa que ganha dinheiro, então desenvolva habilidades. Uma pessoa que realiza sonhos, então pare de adiar. Sua identidade é construída pelas suas ações. Você não precisa esperar sentir que é disciplinado. Você se torna disciplinado praticando disciplina. Você não precisa esperar sentir que é corajoso. Você se torna corajoso enfrentando aquilo que dá medo. Você não precisa esperar sentir que está preparado. Você fica preparado fazendo. A vida é curta. Talvez essa seja a parte mais importante. A vida passa. E quando você é jovem, parece que existe tempo infinito. Depois eu faço. Tenho muito tempo, mas os anos passam. Você precisa parar de pensar. Quando você percebe, você pisca. E mais um ano acabou. Outro e outro. E um dia você percebe, uma década passou. Então começa a pensar, o que eu fiz com, com esse tempo todo? Não deixe essa pergunta para o futuro. Faça hoje. Olhe para a sua vida agora. Você está indo para onde gostaria de ir? Se continuar exatamente como está, onde estará daqui 5 anos? Essa pergunta pode mudar sua vida. Porque direção estiver errado, se a direção estiver errada, não adianta acelerar, você precisa mudar de direção. Não espere uma crise para mudar. Algumas pessoas só mudam quando a situação fica insuportável, só começam a cuidar do dinheiro quando estão endividados, só cuidam da saúde quando o corpo cobra, só valorizam o tempo quando percebem que ele acabou, só valorizam oportunidades quando elas desaparecem. Não espere, você não precisa perder alguma coisa para entender o valor dela. Não precisa chegar ao fundo para começar a subir. Comece quando ainda existe tempo. Comece enquanto ainda pode. Comece enquanto ainda tem energia. Comece enquanto a oportunidade está diante de você. Faça mesmo sem certeza. Você talvez esteja esperando ter certeza. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou conseguir? Você nunca terá garantia. Ninguém tem. Você pode planejar, pode estudar,
pode se preparar, mas sempre existirá risco. E tudo bem, coragem não é certeza de que vai dar certo. Coragem é continuar mesmo sem garantia. Você precisa aprender a conviver com uma incerteza, porque o mundo não vai entregar um contrato dizendo: se você tentar, eu garanto que vai funcionar. Não existe isso. Você tenta, analisa, erra, corrige, tenta novamente. É assim. Seu sonho precisa de uma data. Agora faça uma coisa. Pegue seu sonho e transforme em uma meta. Não diga, quero ficar em forma. Diga, vou tentar tantas vezes por semana. Não diga, quero ganhar dinheiro. Diga, vou desenvolver determin- determinada habilidade e busca determinada fonte de renda. Não diga, quero criar conteúdo. Diga, vou publicar tantos vídeos, conteúdos por dia, por semana. Quando você transforma um sonho em uma ação concreta, ele deixa de ser apenas desejo, começa a virar projeto. E projeto precisa de prazo. Se não existe prazo, é muito difícil adiar. Então coloque uma data, coloque uma tarefa, coloque um horário, execute. Pare. O ambiente não depende apenas de força de vontade. Mude seu ambiente. O seu celular é sua maior distração. Deixe longe. Desative notificações. Tire aplicativos que roubam sua atenção. Se você quer estudar, deixe o material preparado. Se quer treinar, deixe sua roupa pronta. Se quer trabalhar em um projeto, deixe seu espaço organizado. Facilite o comportamento que você quer repetir e dificulte o comportamento que quer abandonar. Não é fraqueza fazer isso, é inteligência. Você pode não precisar lutar contra as distrações o dia inteiro. Pode simplesmente reduzir o acesso a eles. Não deixe um dia ruim virar uma semana ruim. Você vai falhar. Isso é inevitável. Vai existir um dia em que você não vai fazer. Um treino perdido, uma refeição fora da rotina, um estudo que não aconteceu, um projeto que ficou parado. Tudo bem, o problema não é cair, o problema é transformar um dia ruim em uma semana ruim, depois em um mês ruim e depois em um ano ruim. Se você falhou hoje, volte amanhã. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere janeiro. Volte à próxima oportunidade. A regra é simples: nunca deixe uma falha virar abandono. Você não precisa ser perfeito. Perfeccionismo também pode ser procrastinação. Se você não for para fazer perfeito, nem vou fazer. Ah, então você não faz nada. Faça imperfeito. Publique, treine, estude, comece, depois melhore. Um trabalho ruim que existe pode ser melhorado. Um trabalho perfeito que nunca foi feito não existe. Você precisa sair dessa teoria. Menos planejamento infinito, mais execução, menos pensar, mais fazer, menos falar que vai fazer, mais provar. Prove para você. Você não precisa provar nada para quem está olhando. Faça por você, porque no final do dia é você que vai viver sua vida. As pessoas podem rir, podem criticar, podem duvidar, podem dizer que você não vai conseguir, mas ninguém vai viver as consequências das suas decisões no seu lugar. Se você desistir, a vida continua. Se você tentar, a vida continua. Então escolha a luta que você quer viver. Porque de qualquer maneira haverá dificuldades. A questão é: você quer sofrer tentando construir uma vida melhor? Ou quer sofrer olhando para trás e pensando no que poderia ter feito? O preço da disciplina é menor que o preço do arrependimento. Disciplina dói sim, mas procrastinação também dói. Treinar dói, mas ficar insatisfeito com seu corpo também dói. Estudar cansa, mas sentir-se despreparado também dói. Economizar exige sacrifício, mas viver constantemente procura com dinheiro também dói. Trabalho em um negócio existe esforço, mas abandonar seus sonhos também dói. Então escolha sua dor, porque não existe vida sem dificuldades. Você só pode escolher qual dificuldade vale a pena. Agora eu quero que você faça uma coisa. Depois desse vídeo, não pense em mudar tudo. Escolha uma coisa, uma única coisa que você está adiando. Pare,
Pode ser uma ligação, um estudo, um treino, um projeto, uma organização, uma decisão, qualquer coisa, e faça hoje, não amanhã, hoje. Porque cada vez que você adia algo importante, você reforça o hábito de adiar. Cada vez que você age, você reforça o hábito de agir. Você está treinando no seu cérebro o tempo inteiro? A pergunta é: o que comportamento você está treinando? Imagine daqui a um ano. Agora feche os olhos por alguns segundos. Imagine você daqui a um ano. Imagine o que decidiu parar de procrastinar. Não ficou perfeito, mas começou. Todos os dias fez alguma coisa. Treinou, estudou, trabalhou, economizou, criou, aprendeu. Você olha para trás e percebe: caramba, você mudou. Agora imagine o contrário. Um ano passou, você continuou exatamente igual. Mesmo celular, mesmas desculpas, mesmos hábitos, mesmas reclamações, mesmos planos. Então você percebe, eu passei mais um ano esperando. Qual dessas duas versões você quer encontrar? A escolha começa hoje, tá? Não negocie com o futuro. Cada vez que você diz depois, seu futuro recebe a conta. Você não percebe imediatamente, mas ele recebe. A tarefa que você não faz hoje vira uma tarefa maior amanhã. O dinheiro que você não economizou hoje faz falta depois amanhã. O reconhecimento que você não adquiriu hoje poderia fazer diferença amanhã. O treino que você não fez hoje não destruiu seu não destrói seu corpo. Mas centenas de treinos perdidos podem. Uma escolha isolada raramente define sua vida, mas escolhas repetidas definem. É porque seus hábitos importam tanto. Você tem que parar de esperar ser salvo. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Você não precisa assumir responsabilidade pela sua vida. Não importa onde você começou, não importa quantas oportunidades perdeu, não importa quantas vezes falhou. O passado não pode ser alterado, mas o próximo capítulo ainda não foi escrito. Você pode começar agora, mesmo que tenha 20 anos, 30, 31, 32, 33. Enquanto você estiver aqui, existe alguma coisa que pode ser feita. Então pare de usar o passado como desculpa para não construir o futuro. Aprenda com ele, mas não more nele. Sua nova regra. A partir de hoje, quando sua mente disser, depois você pergunta, por que não agora? Quando disser eu estou sem vontade, você pergunta, preciso mesmo de vontade? Quando disser não estou preparado, você pergunta, o que posso aprender fazendo? Quando disser é muito difícil, você pergunta, qual é o próximo passo? Quando disser eu não consigo, você pergunta, como posso começar? Mude as perguntas, porque perguntas melhores produzem ações melhores. E se você tiver medo, faça com medo. E se você estiver inseguro, faça inseguro. Se você estiver cansado, faça dentro dos seus limites. Se você estiver começando, comece pequeno. Se ninguém acreditar, acredite em você. Você não precisa sentir confiança para começar. Às vezes a confiança aparece depois que você começa. Primeiro você age, depois vê resultado, depois ganha confiança e depois age novamente. E o ciclo continua. Chega de amanhã. Essa palavra pode estar destruindo mais sonhos do que você imagina. Amanhã. Amanhã eu começo. Amanhã eu treino. Amanhã eu estudo. Amanhã eu organizo. Amanhã eu economizo. Amanhã eu mudo. Amanhã. Mas amanhã chega e vira hoje. E você diz novamente, amanhã. É assim passam meses. En- Então, eu quero que você elimine uma palavra do seu vocabulário. Depois não significa que você precisa fazer tudo imediatamente. Significa que você precisa parar de usar o futuro como esconderijo. Se algo é importante, defina quando será feito e faça. Ação antes da motivação. Guarde isso. Ação gera motivação. Você não precisa esperar sentir vontade. Faça primeiro, depois a sensação muda. Você começa o treino sem vontade, depois de 10 minutos está melhor. Comece a estudar sem vontade, depois de alguns minutos entra no ritmo. Comece a trabalhar no projeto sem vontade, depois percebe que avançou.
O começo é desconfortável, mas o movimento gera movimento. Um carro parado precisa de força para começar a andar. Depois que você, depois que está em movimento, é muito mais fácil continuar. Você precisa vencer a inércia. O que faria se soubesse que não poderia falhar? Pense nisso. Se você tivesse certeza absolutamente de que conseguiria, o que você começaria hoje? Qual sonho? Qual projeto? Qual mudança? Por que você ainda não está fazendo? Talvez porque esteja com medo. Então, talvez a pergunta não seja como eu elimino o medo, talvez seja como eu faço mesmo com medo. Essa é uma pergunta poderosa. Por que você não controla todas as ações, mas pode controlar muitas das ações? Não espere a vida ficar fácil. Ela provavelmente não vai. Você vai ter problemas, vai ter contas, vai ter dias ruins, vai ter pessoas difíceis, vai ter cansaço, vai ter imprevistos. E ainda assim, você precisa continuar. Não espere uma vida sem problemas. Construa uma pessoa capaz de enfrentar problemas. Essa é a verdadeira transformação. Você não controla tudo o que acontece, mas pode trabalhar na forma como responde. Sua vida não muda quando você decide. Sua vida muda quando você repete a decisão. Decidir uma vez é fácil. Difícil é decidir novamente amanhã, e depois de amanhã, e depois. Disciplina não é uma grande decisão, é uma sequência de pequenas decisões. É levantar, fazer, repetir, melhorar, repetir, errar, corrigir, repetir. É isso. Não existe segredo mágico, existe repetição. Agora escute com atenção. Talvez você esteja esperando dizer que está tudo bem, continuar como está. Eu não vou dizer. Se você está insatisfeito com sua vida, alguma coisa precisa mudar. Se você quer resultados diferentes, algumas ações precisam ser diferentes. Se você quer um futuro diferente, seu presente precisa ser diferente. Não adianta desejar uma vida nova, mantendo os mesmos hábitos. Não adianta querer resultados novos, fazendo as mesmas coisas. Você precisa mudar o comportamento. E talvez ninguém possa fazer isso por você. Mas isso também é uma boa notícia, porque significa que existe algo que pode controlar você. A decisão. Então eu quero que você tome uma decisão. Não precisa gritar, não precisa postar, não precisa contar para ninguém. Apenas decida. Eu vou parar de adiar aquilo que é importante para mim. Não significa que você nunca mais vai procrastinar. Você é humano. Vai acontecer. Mas agora você vai perceber e vai voltar. Você vai cair e vai levantar. Você vai errar e vai corrigir. Você vai perder um dia e vai voltar no próximo. Você não precisa ser perfeito. Você precisa parar de desistir de si mesmo. Uma última mensagem. Um dia você vai olhar para trás e vai perceber que aquele período da sua vida acabou. Oportunidades que você tinha naquela época podem não existir mais. Energia pode ser diferente. As circunstâncias podem ser diferentes. As pessoas podem ser diferentes. O tempo não volta. Então, não desperdice sua vida esperando. Comece. Comece pequeno. Comece mal. Comece sem vontade. Comece com medo. Comece sem saber tudo. Mas comece. Porque o primeiro passo não precisa ser grande. Ele só precisa acontecer. E depois do primeiro, existe um segundo. Depois de um terceiro, e quando você percebe, você está longe do lugar onde começou. Você ainda tem tempo. Talvez você esteja pensando: eu já perdi muito tempo. Tudo bem. Não transforme o tempo perdido em mais tempo perdido. Se você perdeu um ano, não perca outro lamentando aquele ano. Se você perdeu cinco, não perca o sexto. Se você passou, o passado é uma aula. Não precisa ser uma sentença. Você ainda pode construir, ainda pode aprender, ainda pode mudar, ainda pode começar, mas precisa começar. Então levante. Quando esse vídeo terminar, não continue rolando a tela procurando outro vídeo motivacional.
levante, faça alguma coisa. A tarefa que você está evitando, comece por 5 minutos. 5 minutos podem parecer pouco, mas 5 minutos de ação são infinitamente melhores que 1 hora pensando em agir. Então levante, abra aquele arquivo, pegue aquele livro, coloque aqueles tênis, organize a mesa, faça a ligação, comece aquele projeto, tome aquela decisão, porque sua vida vai mudar enquanto sua vida não vai mudar enquanto você estiver apenas pensando sobre mudar. Ela muda quando você começa a agir. Lembre-se, ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai desenvolver seu tempo. Ninguém vai construir seu futuro. Você tem uma vida, uma. E o tempo que você dispersou ontem não pode ser recu- recuperado. Mas o tempo que você tem hoje ainda pode ser usado. Então use. Pare de esperar. Pare de negociar. Pare de inventar desculpas. Pare de dizer amanhã. Pare de esperar motivação. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar alguém acreditar em você. Comece e continue. Mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo, mesmo quando parecer que não está funcionando, porque talvez o resultado ainda não esteja aparecendo. Mas cada ação está construindo alguma coisa. Você está construindo disciplina, você está construindo experiência, você está construindo resistência, você está construindo reconhecimento, você está construindo uma nova versão de você. E um dia você vai agradecer por não ter desistido. Vai olhar para trás e pensar: ainda bem que eu comecei naquele dia. Então faça desse dia, não amanhã, hoje, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A pergunta não é se o tempo vai passar, ele vai. A pergunta é: quando esse tempo passar, quem você vai ter se tornado? Você pode continuar exatamente onde está, ou pode começar a construir a vida que você diz que quer. Você pode continuar reclamando, ou pode começar a agir. Pode continuar esperando, ou pode começar. Pode continuar dizendo um dia, ou pode fazer desse dia o primeiro. A decisão é sua. E talvez essa seja a coisa mais importante que você precisa entender. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você precisa parar de adiar o próximo passo. Faça o próximo passo, depois outro, depois outro e não pare. Porque, porque pessoas comuns conseguem resultados extraordinários quando fazem coisas simples por tempo suficiente. Então pare de procurar o segredo. Pare de procurar o momento perfeito. Pare de procurar motivação perfeita. Pare de esperar. Comece. Seu futuro está olhando para as condições que você está tomando hoje. Não decepcione as pessoas que você ainda pode se tornar. Você ainda tem tempo, você não desperdiça mais, mas você não vai desperdiçar mais. Levante, comece, faça, continue. E quando a vontade de desistir aparecer, lembre-se, você não precisa vencer o resto da sua vida. Hoje, você só precisa vencer o próximo momento, e depois o próximo, depois o próximo. Até que um dia você percebe, você não está mais procrastinando, você está vivendo, você está construindo, você está avançando. E finalmente, você está se tornando uma pessoa que sempre soube que poderia se tornar. Chegue amanhã e diga: é hoje. A partir de agora eu não vou errar mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre procrastinação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreve no canal e ative as notificações. Tamo junto, é nóis, fique com Deus. Até o próximo vídeo.